Olá, amigos que acompanham a TV Câmara de Tupã. Começa agora mais um programa Ponto de Vista. Hoje recebendo o vereador Antônio Carlos Meirelles com um convidado muito especial. Hoje temos o prazer de receber o padre Marcelo Antônio dos Santos, ele que é o pároco da paróquia São José Operário de Tupã. Hoje participando do nosso programa, contando um pouquinho do trabalho que vem realizando à frente da paróquia, um pouquinho da sua trajetória e, claro, também falando sobre esse ano, um ano bem diferente, bem atípico e a importância, de Deus em nossas vidas, da família, em um momento tão delicado, mas que, se Deus quiser, ano que vem será bem melhor. Primeiramente, saudar o vereador Meirelles. Vereador, seja bem-vindo à TV Câmara de Tupã, no programa Ponto de Vista, hoje com o padre Marcelo. Eu que agradeço, Glaucio. Muito obrigado, padre Marcelo, pelo ter aceitado esse convite. E a gente participa da paróquia São José, a gente é paroquiano lá, e o nosso pastor, E a gente queria fechar esse ano mandando aí uma mensagem, Natal, falando dos trabalhos que o padre Marcelo vem desenvolvendo na paróquia São José. E a gente, como a gente é paroquiano, a gente tem a oportunidade de conhecer cada padre que vai passando nesses 6 anos que geralmente a cúria designa para cada padre, Um tempo determinado, Sim. 6 anos. E nesses 6 anos a gente vai conhecendo. E eu tive a oportunidade nesses 2 anos, quase 2 anos que o padre Marcelo está lá, que ele é um bom administrador, tem um zelo com a comunidade, e eu gostaria que ele pudesse falar um pouco desse trabalho que ele está desenvolvendo. Perfeito. Vereador Padre Marcelo, seja bem-vindo à nossa TV Câmara de Tupã, no programa Ponto de Vista. E como disse o vereador, completando já praticamente 2 anos à frente da paróquia, com muitos desafios, mas acho que nós poderíamos iniciar, inclusive, o programa contando um pouquinho da trajetória do senhor, um pouco das cidades que o senhor já passou, até chegar à nossa cidade de Tupã. Mas, primeiramente, seja bem-vindo à nossa TV. A gente agradece a oportunidade de estar aqui na TV Câmara, juntamente com o vereador Meirelles e com o repórter Glaucio. Então, eu tenho na minha vida o chamado de Deus, Há 13 anos atrás, eu me consagrei através da ordenação sacerdotal. Eu iniciei os estudos de teologia, filosofia, toda a preparação para o sacerdócio na estrutura acadêmica de Marília. Hoje nós temos a faculdade FAJOPA, Faculdade João Paulo II, e desde aquele tempo que eu me ordenei, eu já fui designado, na época por Dom Oswaldo, que era o nosso bispo, hoje bispo emérito, a exercer o diaconato, que é o primeiro estágio da consagração na cidade de Lucélia, em 2007. A minha ordenação foi marcada no dia 27 de janeiro de 2007, e após já fui designado para Lucélia, juntamente com o padre Ademilson, que era o pároco da paróquia Sagrada Família de Lucélia. Lá eu exerci o diaconato. Depois eu fui designado para trabalhar com o próprio padre Ademilson aqui em Tupã, na paróquia São Judas, servindo também a paróquia de Arco-Íris e também a paróquia de Queiroz, como vigário paroquial. Após um ano de estadia em Tupã, eu fui designado para Adamantina, na paróquia Nossa Senhora de Fátima, 2008. Lá eu fui nomeado pároco por 6 anos, depois houve uma renovação dessa provisão. Por volta de 2 provisões eu fiquei na cidade da Adamantina. Depois, concluído esse tempo, eu fui designado para ser o pároco na paróquia São José Operário de Tupã, onde tomei posse no dia 26 de janeiro do ano passado, e desde agora estamos lá trabalhando junto com essa comunidade. Estarei fazendo 2 anos em janeiro de provisão Estado já aqui na cidade de Tupã. Perfeito, padre. Aproveitando essa introdução, vamos falar um pouquinho, como disse o vereador Meirelles, quando nós recebemos um novo padre, com certeza, acho que vocês naquele momento mantêm projetos que já estão sendo realizados pela paróquia, aprimora algumas coisas e, claro, tenta melhorar ainda mais o trabalho da paróquia e atender a toda aquela comunidade. Vamos citar um pouquinho, então, desses trabalhos que foram realizados a partir do momento que o senhor assumiu a paróquia, que estão em andamento. Depois a gente vai falar especificamente desse ano, mas vamos falar um pouquinho no geral dos projetos que foram realizados, implantados, aprimorados, assim que o senhor assumiu a paróquia. Bom, quando eu fui designado para Tupã,
eu vim a primeira vez fazer a visita com o Padre Marcos, que era o antigo pároco. Ele mostrou toda a estrutura, visitamos toda a estrutura paroquial, as capelas, que nós temos 8 capelas que compõem a Igreja Matriz de São José. E não tinha um projeto assim. Primeira coisa que o padre tem que fazer na comunidade, aos poucos conhecendo. Mas eu tomei a liberdade de já ir introduzindo algumas coisas. Então nós começamos a melhorar algumas estruturas, né? A princípio, o ano passado, nós conseguimos, com a graça e a colaboração dos fiéis, a reforma da Capela São Lucas. Trocamos todo o piso da capela, remodelamos toda a igreja na sua parte interna, adquirimos coisas novas para a comunidade lá. E depois nós fomos aprimorando aquilo que precisava ser feito, tanto as pastorais, conhecendo as pastorais, se envolvendo com os movimentos, principalmente com o pessoal do acampamento, que eu também fiz o acampamento, também dou um apoio, mas tudo aos poucos, porque a estrutura paroquial é muito intensa. O território paroquial da Paróquia São José é um território muito grande. Então, aos poucos, a gente foi dando passos. Na parte de melhorias, nós estamos indo aos poucos fazendo, porque primeiro precisamos de captação de recursos. E isso não é fácil, porque muitos não têm ainda consciência de que a paróquia necessita da colaboração. O padre faz o trabalho se a comunidade corresponder. Mas os projetos em si, em primeiro lugar, que o padre tem que ter em mente é colaborar com sua vida na salvação daquelas pessoas. Levar a palavra, levar os sacramentos, né? E depois ver a parte que é administrativa. Então o padre na paróquia ele tem que tomar conta pastoral, espiritual, administrativa. E às vezes nem sobra muito tempo. Como eu disse, é um território muito extenso. Então aos poucos eu tenho colocado aquilo que é possível. Tem muita exigência, as pessoas cobram muito, tem que fazer, por que não faz? Só que ninguém vê o geral. Então concluímos esse projeto de estrutura na Capela São Lucas e agora, atualmente, nós estamos concluindo uma obra muito exigente que é o Centro Pastoral. São 2 pisos, uma obra cara que já estava iniciada, teve um grande problema nela, que conseguimos resolver graças a Deus, e agora estamos entrando na parte de acabamentos. Provavelmente, meados de janeiro, mais tardar comecinho de fevereiro, nós vamos reabrir aquele espaço para dar para a comunidade um local adequado para reuniões, palestras e formações. Tá? Então esse é o projeto que nós fizemos este ano, que embora foi um ano difícil, mas graças a Deus estamos tocando. Alguns até perguntam do Santuário Santo Expedito. Quando eu cheguei aqui, já me procuraram se eu ia terminar aquele espaço. Eu disse que era um projeto audacioso, um projeto caro, porque construir uma igreja hoje não fica barato. Então eu procurei superiores, procurei saber certinho quem eram os encarregados daquele projeto, levei o conhecimento do bispo, falei, aos poucos, vamos ver o que dá para fazer. Então nós conversamos entre a comunidade que pertence lá, Nossa Senhora do Carmo, e nós agregamos Santo Expedito e Nossa Senhora do Carmo. Mas esse projeto, por enquanto, ainda está parado. Fizemos um leilão, só que o leilão não é dinheiro à vista, nós temos aí prazo para receber, temos ainda alguns compradores, alguns compradores que ainda não quitaram os 100%, mas temos lá essa reserva para essa finalidade. Mas no momento não é a minha prioridade concluir aquele espaço, que poderá servir muito bem a comunidade também, porque a Capela Nossa Senhora do Carmo já tem o seu espaço reservado. Mas no momento, por questões financeiras, nós ainda não podemos mexer nesta obra, porque temos outra prioridade. Eu sempre trabalho com aquilo que se arrecada, como sempre falam, né? Nunca colocar a carroça na frente dos bois, né? Então não vou endividar a paróquia para fazer vontade de algumas pessoas, de forma alguma, porque a responsabilidade cai sobre as minhas costas. Então eu trabalho de acordo com aquilo que eu consigo e aquilo que eu posso administrar. E graças a Deus que eu tenho feito, a comunidade tem correspondido. Nunca descer a desejar. Isso que é importante, né, padre? Eu fui fazer uma pergunta, até
deveria ter feito essa pergunta até antes do senhor falar um pouquinho sobre os trabalhos, mas até cabe, a pergunta cabe nesse primeiro bloco. Assim que o senhor assumiu a paróquia, a gente, né, vereador, sabe que quando a comunidade já tem uma familiaridade com padres que ficam durante um período, como o senhor disse, normalmente são 6 anos, acaba criando um elo, uma amizade, e aí quando chega um novo padre, de repente, né, uma parte mais tradicional da comunidade fica, né, como que será que é esse padre? Né, fica aquela coisa, né, e aí acaba, claro, com a convivência, com o dia a dia, claro que a comunidade abraça com carinho e recebe com muito carinho os novos padres. Como foi para o senhor, no caso? O senhor falou que já conhecia um pouco, já tinha visitado, né, a paróquia, conhecia um pouquinho sobre a comunidade, mas como foi essa recepção por parte da comunidade assim que o senhor chegou aqui? Olha, assumiu realmente de fato? Eu já tinha ouvido falar muito bem da paróquia São José, porque num período atrás eu exercia a função de vigário episcopal na região, mesmo residindo em Adamantina, eu também tinha que gerenciar, em nome do bispo, as 22 paróquias da região. Então eu via um dinamismo muito grande na paróquia de São José, uma paróquia muito viva, mas eu percebi que faltava algo, né? Então esse algo a gente está tentando conscientizar as pessoas, principalmente na questão de estrutura, patrimônio, porque uma paróquia ela tem que prezar pelo seu patrimônio, é uma riqueza da igreja. Muitos falam, a igreja é rica, a igreja tem isso e tudo. Não, a igreja territorial paroquial é dos fiéis, então eles têm que prezar, cuidar, zelar. Então isso eu tenho colocado na consciência deles. Por isso a gente tem que fazer as coisas para a nossa comunidade, para a nossa igreja, bem feita, porque principalmente respeitando aquilo que as pessoas depositam a confiança no padre. Exato. Eu sempre digo, o padre é como um prefeito que administra o dinheiro do povo. Então as pessoas que depositam ali a confiança, os fiéis querem ver o retorno. É como pagamento de impostos. Sim. Pagamos a nossa carga tributária, queremos que isso volte para nós em benefícios. Então na comunidade também é a mesma coisa. Então eu tenho isso comigo, administrar o dinheiro dos fiéis, dar o melhor para eles. Então eu fui muito bem recebido, percebi essa acolhida da comunidade, né? Claro que no início a gente fica um pouco assustado, será que eu vou dar conta? Será que vai ser fácil ou não vai ser? Mas quando colocamos nas mãos de Deus, tudo dá certo. Com certeza, padre. Vereador, é importante esse relato do padre Marcelo, o carinho que ele foi recebido e a responsabilidade dele, né? A gente percebe que ele realmente é muito centrado, muito preocupado, né, de ter essa responsabilidade, esse respeito pela comunidade, contrato, né, com o dinheiro das pessoas ali que acabam colaborando, né, e a transparência. Eu acho que tudo é transparência também, mostrando o trabalho que está sendo feito, né, é uma prestação de contas do que está sendo gasto, do que está sendo investido. Isso que é importante. E a população acaba acolhendo e vendo com bons olhos essa atitude. Verdadeiro, o Glaucio. Eu tenho uma admiração grande para o padre Marcelo. Igual ele falou, a área territorial da paróquia São José é grande. É grande. A maior parte da população de Tupã participa e mora ali na Zona Leste. Com certeza. E o padre Marcelo tem uma autoestima e consegue dar conta do território da paróquia e faz com amor. E dentro desse amor, a parte da administração. Eu, como paroquiano, estou falando de eu particular como paroquiano, eu vejo essa admiração nele como administrador e vejo ele também na palavra de Deus. Eu tenho uma admiração grande na missa, que na homilia dele é profunda. Eu viajo quando ele, na homilia, ele se transforma na homilia, realmente pregando a palavra de Deus. E eu viajo. E eu agradeço por estar aqui passando um pouquinho desse aí. Com certeza. Bom, nós chegamos ao final do primeiro bloco, o programa Pontos de Vista, hoje recebendo o vereador Antônio Carlos Meirelles e também o padre Marcelo Antônio dos Santos, da paróquia São José Operário de Tupã. No segundo bloco, vamos falar um pouquinho sobre esse ano, que é um ano realmente, está sendo um ano bem complicado, mas se Deus quiser, ano que vem será bem melhor. Vamos falar um pouquinho sobre a participação, né, da igreja nesse momento. Eu acho que é importante, né? Eu acho que nunca, como antes na história, as pessoas realmente se apegaram, acho que se aproximaram mais de Deus. Eu acho que o fato de ficar mais tempo em casa
A palavra de ordem no início era fica em casa. Viu, Glaucio? Pois Só não. para ajudar, Claro. dentro do seu raciocínio, o Padre Marcelo, realmente o Papa colocou, nós, igreja, Sim, temos que ser uma igreja em saída. claro, claro. E realmente ele motiva a igreja a ser realmente esse sal da terra em movimento. Com certeza. E como eu disse, né, é um ano realmente atípico, bem diferente, onde realmente a igreja teve um papel importante de acolher, né, de passar aí uma palavra amiga, de conforto, porque pessoas perderam emprego, pessoas perderam entes queridos, então isso abala psicologicamente todo mundo. Então acho que uma palavra amiga, uma palavra de conforto, a palavra de Deus, com certeza é muito bem-vinda em todos os momentos. Mas esse ano realmente é um ano bem diferente. O padre vai falar um pouquinho desse trabalho da igreja, né, também o ano de São José, né, instituído pelo Vaticano também, né, que agora compreende do dia 8 de dezembro até 8 de dezembro de 2021. Então também é mais um motivo de alegria para a paróquia São José. Daqui a pouquinho retornaremos com o segundo bloco, o programa Pontos de Vista, aqui pela TV Câmara de Tupã, uma TV a serviço da população. Voltamos já.